Movimento Negro comemorou os 5 anos do Estatuto da Igualdade Racial. O texto representa a luta para eliminar a desigualdade e a discriminação contra essa parcela da população, que representa mais de 53% dos brasileiros. Pesquisar, ler, fazer anotações. Luana tem uma rotina de 2 horas de estudo todos os dias. A pedagoga, que tem 2 empregos, presta concursos desde 2001. Já passou em 5. No próximo dia 16, ela vai fazer uma nova prova em que concorre como cotista. Eu acho que o sistema de cotas no serviço público, aliado, às políticas normatizadas pelo Estatuto da Igualdade Racial, vem colaborar para isso, para que o negro tenha mais oportunidades e possa ocupar cada vez mais espaços dentro do serviço público. A instituição de cotas no serviço público é uma regulamentação da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, feita a partir do Estatuto de Igualdade Racial, que completa 5 anos nesta segunda-feira. A lei já garantiu o ingresso de 600 profissionais negros desde a sua publicação em junho do ano passado. E a CEPIR continua monitorando para que a gente possa ter um número efetivo para apresentar para a sociedade e inspirada nessa legislação federal, outros estados também estão em processo de discussão de leis estaduais. O Estatuto é uma lei federal de 2010. Além das cotas em serviços públicos, prevê, por exemplo, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e a Ouvidoria Nacional de Igualdade Racial, que recebe e encaminha aos órgãos responsáveis denúncias de racismo ou discriminação racial. Segundo a ministra Nilma Lino Gomes, o documento é o começo de um caminho que ainda tem desafios a serem superados. Trabalhar com a questão da juventude negra, aprimorar, junto com a Secretaria-Geral, o Plano Juventude Viva, trabalhar mais efetivamente com as comunidades tradicionais, e aí a CEPIR, ela cuida, no caso, dos povos de matriz africana, dos povos quilombolas, dos ciganos, então nós temos aí que ouvir cada vez mais esses movimentos. Para a Cristiana, assistente social, mestre em políticas públicas e integrante do Movimento Negro Unificado, o Estatuto é o marco legal das políticas de igualdade racial. Agora a gente tem uma legislação que a gente tem que se cumprir o Estatuto da Igualdade Racial, né? Antigamente você não tinha isso. Então, assim, está bem no início, mas nós do Movimento Negro acreditamos que o Estatuto tem muito ainda para avançar, mas é um documento fundamental hoje na luta antirracista. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, suspendeu a publicidade de 21 produtos detox. A divulgação irregular envolve desde a eliminação das toxinas até o fortalecimento de músculos. O regulamento técnico sobre a rotulagem de alimentos embalados estabelece que não deve constar nos rótulos a indicação de que o alimento possui propriedades medicinais ou terapêuticos. A lista dos produtos que tiveram a publicidade suspensa está disponível no site anvisa.gov.br. Situada a 45 quilômetros de Porto Alegre, a cidade de Monte Negro é conhecida pela produção de frutas cítricas em harmonia com a natureza. Sem agrotóxicos, os agricultores familiares da região desenvolvem culturas em equilíbrio com o meio ambiente que trazem benefícios não só para os consumidores, mas também para os produtores. Confira! Serração, construções antigas, gente do interior. Estamos em Monte Negro, a 45 quilômetros de Porto Alegre. A cidade gaúcha tem cerca de 60 mil habitantes. A maioria é descendentes de italianos e alemães, que chegavam pelo porto do Rio Caí, cartão postal da cidade. Hoje, a cidade é conhecida pelas plantações de frutas cítricas. A estrela principal leva o nome da cidade, a bergamota montenegrina, descoberta nos anos 40 na região do Lajeadinho, nas terras da família do jovem agricultor Darwin. O primeiro pé ele foi uma localidade mais à frente ali, cerca de 1 quilômetro mais ou menos daqui, foi onde encontraram o primeiro pé de bergamota montenegrina. Isso faz uns 30, 40 anos atrás, isso aí.
Nesse vale, a produção é toda orgânica, sem agrotóxicos, em harmonia com a natureza. Isso significa que ela segue princípios que garantem a saúde do meio ambiente, de quem vai consumir essas frutas e de quem trabalha nessa plantação. Nesse caso, uma família de 4 gerações de citricultores. Traz mais saúde para quem planta, para quem come também, quem consome. Para o ambiente, então, também muito bom, porque tu não está poluindo, tu não está botando porcaria no ar. Tu está só liberando coisa boa, energia boa. Darwin tem 23 anos e trabalha na propriedade 100% orgânica com os 2 irmãos, o pai e 2 ajudantes. Eles fazem parte de uma cooperativa de citricultores familiares da região, a Ecocitrus. Todos os produtos da cooperativa são orgânicos. Os modos de produção são sustentáveis. Toda a produção do chamado citrus é vendida para a cooperativa. A nossa propriedade aqui ela já é orgânica desde 1994. Ela é uma propriedade 100% orgânica. Isso veio com grupos que já tinham se formado na época, já quando meu pai ainda usava alguma coisa de químicos. Aí surgiu a ideia de formar um grupo orgânico. Luiz também é associado da cooperativa. Ele é dono de 28 hectares de citros, onde trabalham ele, o pai e 2 irmãos. Em 1996, eles começaram a fazer a transição da agricultura convencional para a orgânica. Ele conta que a preocupação com a saúde foi determinante na hora de mudar o modo de produção de sua propriedade. Logo no início a gente fez uma visita a um centro de pesquisa de citricultura, né? E nesse centro de pesquisa, o que eles discutiam lá? Qual era o melhor tipo de fungicida que tu usava, qual era não sei o quê, mas em nenhum momento foi colocado na questão da integridade física do aplicador. Porque o cara dizia aqui, ó, eu tenho meus funcionários lá que uso, nenhum deles. E como nós trabalhamos com propriedades pequenas, né, onde que o aplicador aqui sou eu. Então eu tenho que me preocupar com isso, né? A produção de Luiz, além de ser orgânica, segue os princípios da biodinâmica, uma prática de agricultura alemã que considera as relações entre todos os seres vivos presentes no dia a dia do agricultor. A ideia é não usar recursos de fora da propriedade e ter uma relação mais ética com o meio ambiente. Estimulando, né, no caso a planta, a procurar na natureza, ela por si só, ela conseguir reconhecer os elementos que estão faltando para ela. Seu Inácio também é citricultor da cooperativa. Sua plantação fica em uma floresta na cidade de Tupandi, a 90 quilômetros de Porto Alegre. Na década de 90, o agricultor também entrou para a produção orgânica, com princípios da biodinâmica. Hoje, nossa renda líquida é bem melhor do que era no convencional, porque os custos são muito baixos e a gente trabalha as energias disponíveis da natureza. Hoje, com o sistema de produção em harmonia com a floresta, os 11 hectares de laranja, bergamota e limão estão em equilíbrio com a natureza. As árvores nativas produzem matéria orgânica suficiente e já não são mais necessários os gastos e o trabalho com adubação e agrotóxicos. Uma história de sucesso que levou 10 anos de trabalho e observação. Para o agricultor, a mudança na produção foi mais que uma escolha econômica. Que meus filhos possam continuar, eu faço o maior esforço, o nosso maior desejo, que eles permaneçam aqui e possam continuar o trabalho que nós iniciamos. Com a chegada do fim de semana, nada melhor do que se programar para fazer um belo passeio, não é mesmo? E por esse motivo, como em toda sexta-feira, o Metropolitano vem com mais uma dica de passeio para você curtir com a família e os amigos. E como sempre, Guilherme Alves te convida para fazer a próxima parada desta semana na cidade de Visconde de Mauá e conhecer esse lugar super aconchegante. Acompanhe! Em
Encravada na Serra da Mantiqueira, entre os municípios de Resende, Bocaina de Minas e Itatiaia, a região turística de Visconde de Mauá fica a 194 quilômetros do Rio de Janeiro e 300 quilômetros de São Paulo. É uma alternativa interessante para curtir um inverno longe do agito e dos altos preços de cidades mais badaladas. O turismo na região de Visconde de Mauá vem de longa data, com início na década de 1920. Os primeiros veranistas chegavam de trem até Resende e de lá subiam a serra no lombo de burros. Hoje, a estrada está pavimentada e o transporte mais próximo dos burros é a bike utilizada pelos ciclistas que pegam a estrada para treinos e passeios nos fins de semana. O acesso é pela rodovia Nova Dutra, na saída 311. A região começou a ser povoada em 1870, quando o imperador D. Pedro II concedeu o direito de exploração de carvão vegetal das terras conhecidas como Fazenda Monte Serrat, ao magnata Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Visconde de Mauá. Após a abolição da escravatura, o projeto foi abandonado e, em 1889, teve início a instalação dos primeiros núcleos de colonizadores europeus. Esta empreitada também encontrou problemas, mas uma boa parte destes imigrantes permaneceu na região e instalou as primeiras pousadas e hotéis. Na década de 70, os primeiros hippies encontraram em Visconde de Mauá, Maringá e na vila de Maromba, o Paraíso. Encravada na Serra da Mantiqueira, entre os municípios de Resende, Bocaina de Minas e Itatiaia, a região turística de Visconde de Mauá fica a 194 quilômetros do Rio de Janeiro e 300 quilômetros de São Paulo. É uma alternativa interessante para curtir um inverno longe do agito e dos altos preços de cidades mais badaladas. O turismo na região de Visconde de Mauá vem de longa data, com início na década de 1920. Os primeiros veranistas chegavam de trem até Resende e de lá subiam a serra no lombo de burros. Hoje, a estrada está pavimentada e o transporte mais próximo dos burros é a bike utilizada pelos ciclistas que pegam a estrada para treinos e passeios nos fins de semana. O acesso é pela rodovia Nova Dutra, na saída 311. A região começou a ser povoada em 1870, quando o imperador D. Pedro II concedeu o direito de exploração de carvão vegetal das terras conhecidas como Fazenda Monte Serrat, ao magnata Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Visconde de Mauá. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje e possa aproveitar bastante. E essa edição do Metropolitano fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Mais informações sobre a programação da NGT estão disponíveis no nosso site redengT.com.br. Fiquem agora com o NGT Notícias. Para você, um excelente fim de semana e a gente se encontra na próxima edição.